Vamos falar agora do apagão diplomático lá em Washington. Vocês sabem, né? Ontem o Lula se reuniu com o pessoal ali do BRICS, falando um monte de coisa. Vamos se reunir para discutir o tarifaço, mas o pessoal da diplomacia brasileira já tá vendo isso como um problema. Estão dizendo, cara, Lula, vai ligar lá pro pessoal, vai ligar lá pro Trump, vamos ver se a gente resolve isso. Mas não, o que esse pessoal aqui tá pensando é que o Lula ele está errando. E eu vou mostrar isso aqui. Mas na verdade o Lula ele não tá errando. Ele tá fazendo exatamente o que ele quer. Ele quer afundar o país. Por isso que ele não conversa com o Trump, por isso que ele não tá nem aí se o Xi Jinping conversa, se o Putin conversa, se a União Europeia conversa. Ele não tá nem aí. Ele quer ficar nesse estado para poder jogar a gente num buraco em 2026. Essa e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tu se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. E aqui o pessoal, aqui os isentões, né, estão falando isso, não, tá tendo um apagão diplomático não, porque o Lula tá querendo jogar a gente nessa situação. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, preste atenção. Na crise com os Estados Unidos, o Brasil falta Estado e sobra palanque. A audiência pública em Washington sobre as supostas práticas leis do Brasil, do PIX, na rua 25 de março, no etanol, do desmatamento, expôs de forma gritante esse vácuo. O contraste não poderia ser mais simbólico. Enquanto empresários brasileiros, sem ter a retaguarda de uma embaixadora inepta, defendiam sozinhos seus interesses diante de um inquérito que pode justificar novas tarifas já em 2025. A principal figura diplomática do país, o chanceler de facto do presidente Lula, Celso Amorim, celebrava um converscote autoritário em Pequim. Vocês estão vendo aqui, ó, um converscote autoritário em Pequim. A crítica já está sendo a base governista do Celso Amorim. Não, vamos lá, vamos se reunir com o pessoal lá da China, vai dar tudo certo. O que daria errado fazendo um negócio desse? Tá aí. Agora, fica todo esse problema e tá tendo uma crítica, vocês sabem, né? Que o Estadão é altamente esquerdista, ele tá querendo dar uma passada de pano aqui, mas não, o Lula ele não está errando, ele está fazendo exatamente o que ele quer fazer, né? Não se trata de minimizar a gravidade singular do caso brasileiro. Donald Trump fez do país alvo preferencial de sua cruzada protecionista e ideológica. Por que será? Né? Por que será? Como se o Brasil não fosse protecionista. Tem isso também, né? E nessa questão ideológica, é porque todo mundo sabe que esse negócio de esquerda não vai dar certo. Até os próprios países ditos comunistas são como capitalistas pra caramba, como é o caso da China. Então, o negócio ali da China é um sistema político comunista e um sistema financeiro capitalista. Essa é a diferença ali do governo chinês. Pode ver que não tem oposição ao governo chinês, mas só conseguiram chegar onde chegaram por conta lá do grande salto, né, que houve lá atrás, e porque também eles inflaram os números para poder entrar no mercado internacional, porque até algumas décadas atrás a China era um país agrícola, né, todo mundo sabe disso. Mas aí é daquela coisa, né, o clã Bolsonaro, por sua vez, não hesita em incentivar a extorsão para livrar a cara de seu líder, custe que custar, e aqui besteiras e besteira. Falando sempre a mesma coisa, querendo, falando sobre medidas populistas e tal, essas coisas, mas vocês sabem quem é que gosta de fazer populismo, né? A Tempestade Perfeita foi preparada pelo comotismo histórico das elites políticas e empresariais que nunca cultivaram presença consistente nos Estados Unidos. Essas complacências crônicas foi gravada pela politização aguda das relações internacionais. Bolsonaro usou Washington como palco de autoexílio e lobby pessoal. Lula reeditou o erro com sinais trocados, sem canais sólidos e permanentes de comunicação. O Brasil vira presa fácil em disputas transacionais. Já no governo de Joe Biden, as relações com a Casa Branca estavam atrofiadas. Quando Trump previsivelmente empunhou tarifas e sanções como arma política, o Brasil não tinha defesas institucionais. Mas, enquanto os empresários correm atrás do tempo perdido, o governo manipula a crise como combustível político. Por quê? Porque o negócio do Lula é o seguinte, ele quer transformar esse negócio em munição política. O que ele faz? Ele deixa de fazer esses acordos com o Trump, deixa de estar negociando, aí vai lá, senta no colo da China, não, aqui é o nosso lugar, aqui é onde a gente pode fazer as coisas acontecerem. Resultado, as medidas estão sendo aplicadas como se o Brasil, eles falam aqui, dão um negócio contra a sua cruzada das tarifas, como se o Brasil fosse o único afetado por essa questão de tarifas. Eu já falei, aqui eu não acho certo essa questão de tarifas não, mas foi a maneira que o Trump resolveu negociar com o mundo inteiro, não só com o Brasil. Logo, se ele
está negociando assim, até com os aliados do Brasil, por que que o Lula não negociaria assim também? Mas não, ele não quer isso. O Lula não quer isso. O Lula quer afundar o Brasil. E o próprio Estadão, né, que gosta muito de puxar sardinha pro lado do Lula, já mostra isso, que ele está manipulando essa crise só para ter munição política, o que é muito ruim no final das contas. Aí aqui, a gente vê aqui, ó, a diplomacia brasileira quer telefonema de Lula e Trump. Por que que é telefonema? Porque a gente precisa de um telefonema desse, a gente precisa tentar negociar. Eu não acredito que esse tempo todinho o Trump vai querer fazer alguma coisa, ou sim, pode querer, porque o Trump é um homem de negócios, né? Cara multimilionário, aliás, bilionário, eu acho. Então, ele vai querer fazer sim negócio com o Brasil, porque o Brasil também tem o que oferecer. Agora, fica aquela questão. Se esse negócio não acontecer, o que eu acho pouco provável que o Lula vá ligar, porque o Lula morre de medo de Trump, deve ser isso. A pergunta é, com os Estados Unidos, não falta gente para poder fazer negócio. Aí eu pergunto, quem é que vai suprir a demanda americana em relação ao Brasil? Quem é que vai comprar tanto de nós quanto os Estados Unidos? Eu já fiz vídeo aqui mostrando que juntando dos 5 países que mais compram aqui do nosso país, 4 deles juntos não dão a demanda, 4 deles que compram do Brasil, juntando os 4, não dá o tanto que os Estados Unidos compram. Então, quer dizer, se a gente fosse fazer um 100% aqui, se tirar os Estados Unidos, a gente não chega nem de 50% de compras. Quer dizer, eles, né? Eles não chegam a comprar nem 50% de tudo que é comprado aqui no Brasil. Então, isso é uma situação muito complicada, mas é como eu falei, os países, eles conseguem, os Estados Unidos conseguem negociar com outros países sem nenhum problema, com exceção que aqueles caras lá dos países árabes, né? Alguns deles ali, mas enfim, de todo jeito. Só que aqui, ó, vamos lá, a avaliação de diplomatas brasileiros que atuam na relação com os Estados Unidos é que o presidente Lula deveria falar com o presidente dos Estados Unidos por telefonema sobre o tarifaço. Já disseram isso ao presidente brasileiro. Ele resiste à ideia, ele não quer, porque ele quer dobrar a aposta, pô. Ele não quer isso, ele não quer. O que ele quer é isso aqui, ó. Lula reúne líderes do BRICS para discutir resposta ao tarifaço dos Estados Unidos. É a mesma coisa. Se você tivesse problema com uma pessoa, aí você vai falar, vamos lá, você vai resolver seu problema com João, aí você tem um problema com João. Só que você vai tentar resolver esse problema de João com Luiz. Você tá entendendo? Mas o seu problema é com o João, não é com o Luiz. Ah, porque o Luiz, ele é amigo do João. Ou faz alguma coisa, algum negócio com o João. Aí eu não vou falar com o Luiz para resolver. Não, para ver se eu faço mais negócio com o Luiz. Mas João é que me compra mais. Você tá entendendo como é que é? É mais ou menos isso aí. Que é, a grosso modo, o que está acontecendo. O Lula não quer negociar com os Estados Unidos porque ele quer se utilizar disso aí para poder ter munição para o ano que vem. Aí depois fica com aquele discurso, não, o Brasil é dos brasileiros. Não, cara, o Brasil é dos chineses. A ausência de uma estrutura robusta de avaliação de investimentos abre espaço para que decisões de curto prazo comprometam o futuro da economia nacional. Exatamente. O que o Lula está fazendo agora pode ser muito benéfico assim no curto prazo, mas quando a gente vai olhar o negócio, isso aí só tende a dar prejuízo. Ó. A recente negociação envolvendo a venda das minas de níquel da Anglo American para os chineses da MMG, subsidiária da estatal chinesa Minmetals, né? Encarará a vulnerabilidade do Brasil diante de investimentos estrangeiros que não apenas movimentam cifras bilionárias, mas tocam o coração da soberania nacional, o controle sobre recursos estratégicos. O negócio, avaliado em 500 milhões, foi concretizado em condições que levavam fortes suspeitas. Outras interessadas, a Corex Holding, ofereceu quase o dobro do valor, 900 milhões, e mesmo assim foi pretérita, em uma decisão que reforça a percepção de que a Anglo American priorizou interesses políticos e comerciais ligados à China, ainda que em detrimento da transparência e da competitividade. Outro erro, tem um cara que ele está querendo comprar por um preço X, aí tem um cara que está querendo comprar esse mesmo produto de você por metade do preço, aí só porque você é amigo daquele cara, você vai fazer negócio com aquele cara e deixar de ter um lucro. É assim que tá se resolvendo as coisas aqui no Brasil. O Lula, ele quer se aproximar cada vez mais do Xi Jinping e
se afastar cada vez mais dos Estados Unidos. A bronca que tem de sair é que vai trazer mais coisas negativas para o Brasil, principalmente no próximo ano. Quer dizer, já no curto prazo, né? Porque talvez isso pode acarretar problemas agora já em 2025. Aí, depois daquele negócio do 7 de setembro, ó, o governo Trump volta a ameaçar o Brasil e cita Alexandre de Moraes. Continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Tá entendendo? Aqui, ó, o subsecretário do Departamento de Estado lembrou da comemoração da independência do Brasil neste domingo e falou do ministro do STF para criticar abuso de autoridades. Dias antes, Trump afirmou estar muito irritado com o Brasil, que eu fiz vídeo também sobre isso. Aí aqui a gente tem o que o subsecretário escreveu, né? Peraí, aqui, ó. Ontem marcou o do 103º dia de independência do Brasil. Foi um lembrete de nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça, em nome do Ministério Alexandre de Moraes e dos indivíduos cujos abusos de autoridade minaram nessas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Ou seja, o negócio está se fechando, tá pegando aqui, ó, tá se fechando, tá fechando. Então, o principal aliado aí do Lula aqui no Brasil é o Alexandre de Moraes. Ele vai ser sancionado e essas medidas cabíveis elas vão estar impactando também a questão dos bancos. Vocês viram aí, o Itaú demitiu um monte de gente, acho que foram mais de 1.000 pessoas. E já tem muita gente especulando que isso pode ser por conta desse baque que os bancos estão prestes a tomar porque não estão querendo seguir essa questão da lei Magnitsky. Vamos esperar aí para ver. O que a gente sabe o Lula, ele não quer isso, diplomacia. O Lula, ele quer jogar a gente no colo da China, transformar a gente numa Venezuela, não no sentido assim, preste atenção, para você entender, antes que você me critique, é a questão de isolar o Brasil, ilhar o Brasil. Aí é que está o problema. Era só para poder fazer essa ligação, fazendo essa ligação, talvez alguma coisa já pudesse ser resolvida, mas o Lula não quer, ele prefere dobrar a aposta. E nessa dobrada de aposta, o que vai acontecendo? A gente vai afundando junto com ele pro buraco.